Oi, gente! Graça e paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. No vídeo de hoje nós vamos falar um pouco sobre voltar ao primeiro amor. Eu sou a pastora Jace, sejam muito bem-vindos ao canal. Fiquem aqui, assistam o vídeo até o final e vamos aprender junto comigo a conhecer um pouco mais a respeito do nosso Deus tão maravilhoso. O que é o primeiro amor? Quando nós nos convertemos, quando aceitamos a Jesus como nosso Senhor e Salvador da nossa vida, quando tomamos a decisão de nos tornarmos cristãos, nós despertamos um amor pelo nosso Senhor Jesus. Esse amor, que é conhecido como o primeiro amor, ele nos leva a nos apaixonarmos pela presença de Deus. Nós sentimos vontade de ler a Bíblia o tempo todo. Nós sentimos vontade de ouvir louvor todos os dias. E, principalmente, nós queremos estar reunidos com os irmãos para cultuar ao Senhor. Nós sentimos um desejo tão grande de estar em comunhão com os irmãos que nós não queremos perder nenhum culto. Cada culto para a gente é um compromisso que não pode de forma nenhuma ser adiado. E isso faz com que o nosso espírito fique tão alimentado, mas tão alimentado, que nós nos tornamos muito espirituais e muito sensíveis a ouvir a voz de Deus. Mas, infelizmente, no decorrer da nossa caminhada cristã, nós percebemos que não é apenas flores e amor, mas nós começamos a ser moldados por Deus, começamos a ser lapidados por Deus, começamos a passar por processos de provações para ver se verdadeiramente nós somos aprovados por Deus, se a nossa fé é genuína, se a nossa fé é baseada unicamente na palavra de Deus. Então, durante esses processos, ocorrem muitas circunstâncias negativas. Nós passamos pelos desertos, passamos pelos vales, pelas decepções. Nós vimos Deus tirar coisas de nós que achávamos que eram coisas boas, mas na verdade, Ele nos livra de muitas coisas que não fazem parte do reino dEle para nos dar coisas novas, para que nós possamos estar no centro do seu propósito. E esse processo acaba se tornando doloroso para a nossa carne. Então, se nós não estivermos muito firmados na palavra de Deus, muitos de nós acabam se afastando. E isso acontece aos poucos. Vai começando a frieza espiritual, onde você já não quer mais cultuar, já não ler mais a Bíblia como antes, já não ora mais como antes, já não ouve mais tanto louvores como antes, e vai esfriando, esfriando, e quando você vê, você acabou se perdendo. E aí você quer impulsionar-se para voltar novamente ao primeiro amor, aquele momento onde Jesus verdadeiramente é o centro de tudo na sua vida. Mas acaba sendo muito difícil, porque o inimigo, ele trabalha o tempo todo para nos afastar da presença de Deus. E ele causa essa frieza espiritual, essa falta de amor pelo reino de Deus. Nos sentirmos muito cansados para orar, para ler a Bíblia, enjoados de ouvir louvores o tempo todo. Parece que tudo fica chato, sabe? E isso é o inimigo causando essa frieza espiritual e fazendo de forma bem sutil nos afastarmos da presença de Deus. E as batalhas espirituais parecem que se tornam muito maiores do que nós. E nós acabamos entregando os pontos para o inimigo. Acabamos deixando de lutar por causa dessa fraqueza. Mas
como nós podemos nos impulsionarmos e voltar ao primeiro amor? A resposta, gente, é muito fácil. Nós precisamos voltar às primeiras obras. O que é voltar às primeiras obras? Voltar ao início. Voltar a se apaixonar pela palavra de Deus, por Jesus Cristo, pelo reino de Deus. E para isso acontecer, nós precisamos voltar a cultuar, voltar a louvar, a ouvir louvores que nos aproximem de Deus, voltar a ler a Bíblia, a fazer jejuns, a fazer propósitos com Deus, para que nós possamos voltar a essa essência do primeiro amor, para que toda a frieza espiritual venha a terminar, para que o inimigo perca a força que nós mesmos acabamos dando para ele e nós voltemos a nos posicionar no centro da vontade de Deus e exercer a função que Ele estabeleceu sobre as nossas vidas, voltar a ter propósito na presença de Deus. Porque há propósito em todas as coisas. E se você está passando por esse momento que você precisa, você sente que necessita se impulsionar novamente para o reino, porque você está frio espiritualmente, porque você se perdeu no meio da circunstância, no meio dos processos, se você sente que não está mais tão perto quanto você estava antes de Deus, volte ao primeiro amor. Volte à sua essência, para que você possa viver tudo aquilo que Deus te prometeu, para que possa viver tudo aquilo que o Senhor já estabeleceu para a sua vida. Volte a orar, volte a ler a Bíblia, volte a ouvir louvor, volte a fazer propósitos com Deus, volte a cultuar, volte a sonhar os sonhos de Deus para a sua vida. Beijo, fiquem bem, fiquem com Deus. Shalom.